A viagem que a gente fez para Minas, a gente fez um planejamento, né? O que a gente planejou em Minas, para fazer em Minas? Né? O que foi essa viagem? Então, Minas foi, né, a chegada da gente. Foi o primeiro lugar que a gente explorou nessa viagem. E aí, anteriormente, a gente separou, né, destacou alguns lugares que a gente ia visitar, bastante em função da minha pesquisa, mas não deixou também de ter no roteiro pontos de interesse do André. Eu não lembro muito de ter planejado as coisas para Minas, não. Eu só lembro de querer ir para Inhotim. O pessoal fala muito de lá, arte contemporânea, e eu queria ver exatamente o que tinha lá. Eu tinha visto uma série na Netflix, o 3%, arquitetura pós-moderna, né, arquitetura contemporânea, e achei que deve ser um lugar legal. A gente rodou ali por Minas, mas eu só tinha isso em mente. O que a gente fez na viagem, assim, que foi interessante, a experiência que eu não tive, foi justamente viajar de ônibus, né, interestadual, né, encarar uma rodoviária para poder fazer a viagem. Então a gente começou de Rio para Minas, de madrugada, foi tranquilo. A programação que a gente fez foi visitar Inhotim. Uhum. A gente visitou... A gente fez um dia. O primeiro dia em Inhotim, o segundo dia foi Belo Horizonte, depois 2 dias em Inhotim, e depois a gente visitou o resto de Belo Horizonte, né? Que a gente chegou na quarta-feira, fez meio que um reconhecimento rápido depois de descansar um pouco da viagem, e aí saiu à noite, e no outro dia a gente foi para Inhotim. Saiu bem cedo, porque o transfer sai cedo, né, de Belo Horizonte. No outro dia a gente não foi, porque é um dia bem concorrido, né? Calhou que a gente foi na semana que tem a sexta-feira, que é grátis. Esses ingressos eles são reservados com antecedência e eles acabam rápido, já tinha esgotado. Por isso que ficou fragmentada essa visita. A gente foi na quinta-feira, passou o dia lá. Na sexta-feira a gente fez, né, roteiros em Belo Horizonte. E aí no sábado e no domingo a gente voltou. A gente passou, né, esses 3 dias, deu para explorar bastante o local. Mas não deu para ver tudo. E ainda assim não deu para ver tudo. E Inhotim, né, demanda uma certa organização prévia. É importante quanto de disponibilidade, tanto de tempo quanto financeira. Inhotim fica numa cidade da região metropolitana, tem aí uma questão de transfer, de deslocamento, que você precisa contratar, e tudo isso são custos, né? E de Belo Horizonte para Inhotim dá mais ou menos 1h40, 1h20 de viagem. É uma coisa que também tem que se pensar. Se você vai ficar em Belo Horizonte e ter esse transfer, você vai ter que acordar mais cedo para poder chegar e acessar Inhotim. Você vai ter que pegar esse transfer, você vai ter que viajar tanto na ida quanto na volta. Outra coisa que tem em Inhotim é porque é um lugar muito grande. Bota grande nisso. Se você for fazer a pé, você vai se cansar. É bom você se planejar para saber o que você quer visitar, o que você quer ver, o que você almeja ver. Tem guias lá, tem alguns guias que são gratuitos, né, as programações. Só que é bom você se organizar para você não perder tempo. É legal entrar no mapa do instituto, no site tem um mapa, você dá uma olhada, ver o que você acha que vai ser mais interessante, o que é que te chama mais atenção, para você traçar prioridades. Principalmente quando você tem um tempo curto. A gente teve 3 dias e aí a gente conseguiu fazer bastante coisa. Tem galerias que são bem longe, que tem ladeira, tem subida. Então isso é um esforço físico. Aí você chega cansada e seu aproveitamento do espaço não é tão legal quanto poderia ter sido se você não tivesse se cansado. Tentar fazer um roteiro naqueles espaços que estão mais acessíveis, porque aí você consegue aproveitar melhor e tem muita coisa para ver. O carrinho que a gente conseguiu pegar no último dia, que é tipo um carrinho de golfe, foi uma média de R$35 por pessoa, e ele tem uns pontos, né, que nem ponto de ônibus, né? Você pega num ponto e desce no outro, mas economiza tempo e evita fadiga. Então dá para você poder ver muito mais coisa do que se você fosse a pé, né? Com o tempo seu corpo vai ficando cansado, você não consegue absorver muita coisa.
E também, se você for ver muita coisa, né, a mente fica cansada e também você não consegue absorver muito mais. Então, é sempre bom você ter esse planejamento. E eu tinha também, né, um interesse muito específico em trabalhar uma exposição que está em Inhotim, que é a do Abdias Nascimento. Né? É um projeto de 2 anos, são 4 atos. Eu gastei bastante tempo, né, nessa exposição, porque tinha um interesse de pesquisa envolvido, mas a gente também conheceu bastante coisa, explorou bastante o Instituto como um todo. E como o André falou, né, são 140 hectares, é muito grande. Inhotim não é só um museu, é um instituto que ele tem uma parte de botânica enorme, então você vai ter espécies, para quem é biólogo, gosta de botânica, né? Ele tem toda essa parte de paisagismo e arquitetura, e tem as obras de arte também, que não necessariamente elas estão dentro de uma sala, né, dentro de um museu. Algumas galerias elas são montadas para abrigar a obra do artista. É interessante você conhecer o artista, conhecer a obra dele, né, ou saber que tem lá para você poder fazer a visitação, não ir muito no escuro. E assim, é maravilhoso você passear por lá porque é algo diferente, né? Parece que você está num outro planeta, passeando lá por Inhotim. E como eu disse, arte contemporânea, né? Então, nem toda obra seja interessante para você. Nem toda obra vai ter um impacto, né? Ou você vai gostar. E talvez ir com a ideia de se permitir, né? De perceber, de sentir a obra. Ou então você já ir direcionado para alguns artistas. Eu procurei Andréa Varejão, né? Tem aquela, mais por conta da arquitetura, nem sabia da obra que tinha dentro, mas tem a galeria dela, que é um prédio pós-moderno, né, um tanto brutalista, a arquitetura dele, e eu fui muito mais pelo prédio, né, que é onde abriga a obra. Eu gostei muito da obra, dos trabalhos dela também. Fora outros artistas também, como Tunga, Cildo Meirelles, Cláudia Andujar. Então você vai ter essas obras, né, que tem instalações, fotografia, pintura. Você tem muita obra que ela é muito mais imersiva. Tem obra sonora. Obra sonora, então você tem que estar lá e sentir, né? Estar imerso e se permitir experienciar a obra do artista. Tem até a piscina lá para você tomar banho, né? Tem umas piscinas. Se você tiver esse objetivo de mergulhar literalmente na obra do artista, você vai ter que levar, você tem essa possibilidade, você tem que ir preparado para isso, né? Levar sua roupa de banho. O ambiente, né, o instituto, ele permite você, né, se aprofundar na ideia do artista. São diferentes níveis de imersão, né, de acordo também com a proposta de cada artista. Essa obra que o André comentou da piscina é uma galeria que abriga a obra do Hélio Oiticica, que se chama Cosmococa, que ela é toda baseada em experiências sensoriais. Cada sala te traz uma experiência sensorial e uma delas é, né, uma piscina lá para você mergulhar se você tiver afim. E tem algumas obras também que elas mudam com o passar do tempo. Então, se você chegar lá de dia, né, de manhã você vai ter uma percepção. Se você for lá, sei lá, depois do almoço, na parte da tarde, é outra obra. Quem passou por lá, é feita alguma intervenção na obra. Então, tem muito disso também, de você poder aproveitar, né? Você nunca vai ver a mesma obra, possivelmente igual. Se você for hoje, ou for outro dia, ou for de manhã, ou for à tarde, você vai ter essas diferenças. Você mencionou a Cláudia Andujar, a galeria, né, que abriga as obras dela, tem toda uma ambiência antes mesmo de você chegar na galeria, porque a gente faz uma pequena trilha dentro, né, de uma parte, né, de mata, não é uma trilha difícil, qualquer pessoa faz com tranquilidade, mas é aquela questão da imersão, né? Para chegar no trabalho da Cláudia, é focado, né, no registro imagético dos Yanomami, né, que é uma comunidade indígena. Então, todo aquele caminho que você faz dentro, né, da mata e se integrando com a natureza e tal, já te deixa preparado porque você vai ver naquela galeria. O paisagismo, quanto da própria construção das galerias para interagir, se relacionar com a obra que ela abriga. É espetacular. Tem umas obras que são espetaculares, aquela também do trator com árvore. Assim, também acho que tem que deixar um suspense, né, para as pessoas tem umas coisas que são bem interessantes. Tá.
E assim, vale a pena realmente visitar Inhotim, mas se você quiser ter um máximo de experiência, você realmente definir o que você quer ver lá dentro para poder conseguir acessar e visitar. Mas você também pode ir aleatório. Eu fui mais aleatório para poder ver o que tinha e me encantei demais com muitas das obras que estão lá no Instituto. Além de Inhotim, nós também visitamos outros lugares, né? A gente foi na Igreja da Pampulha, que foi fácil acessar, né? A gente pegou um ônibus perto do hotel, caminhou um bocado, né, para chegar lá, mas já se organizou para tomar um café no caminho, lá no Café Nice, e pegou o ônibus mais à frente, que leva direto para a Lagoa da Pampulha. Nós visitamos a Igreja da Pampulha, caminho um pouquinho, ela é aberta à visitação, você paga ingresso. É muito legal ver, porque é uma igreja diferente, né? Belíssima. Ela parece ser minúscula pelo lado de fora, mas você entra, ela não é gigante, mas ela é grande, né? Você tem quadros de Portinari, tem painel, e ela tem uma arquitetura totalmente diferente, né? Uma ruptura para a época. Além da Igreja da Pampulha, né, a gente visitou alguns museus e foi bem legal, bem interessante do ponto de vista da pesquisa, para mim. Mas a experiência mesmo, o CCBB, né, de Belo Horizonte, estava com uma exposição que trazia essa questão da temática modernista, né, dos 100 anos da Semana de 22, e também articulando um pouco esse bicentenário da independência, repensando um pouco, né, esses temas, trazendo novas referências, né, para pensar essa construção de imagem nacional a partir da arte. Foi uma proposta na Semana de 22, mas uma proposta que deixou de fora muita coisa, né? E que agora, né, alguns espaços estão se dispondo a rever, né, na sua... criticar, né? Fazer uma análise, criticar. Rever e atualizar esse sentido da arte e da brasilidade, né? Desse conceito de brasilidade que começou a ser explorado artisticamente de uma forma mais forte a partir do movimento da Semana de 22. E foi uma exposição que a gente viu lá que foi muito legal, com artistas negros, a Geviana, Maxwell Alexandre, tinha outros artistas, tinha artistas indígenas também, obra do Jaide Esbel, enfim, e outros artistas que compuseram assim, um recorte temático muito legal. O CCBB fica na Praça da Liberdade. Que é uma praça bem famosa também, um lugar bem bonito. E ali você tem vários movimentos arquitetônicos dentro da mesma praça, né? Você tem movimento eclético, você tem moderno, você tem pós-moderno. Então você tem aquela mistura, né? Aquela confusão ali em volta. E é massa para conhecer, né? Eu lembro que eu fui lá há um tempo atrás com a faculdade e a gente falou justamente dos movimentos de arquitetura que passaram pelo Brasil, e aquela praça é uma aula sobre isso. Além disso, a gente foi no Museu Mineiro para poder conhecer um pouco de Minas. Lá tem realmente essa história de Minas, de algumas cidades, e você vê realmente esse impacto, né, que teve como Brumadinho, né, como Mariana, que ele conta a história das cidades, e que sofreu certos desastres aí nos últimos anos, né, dessa última década. Eu senti falta no museu de uma curadoria que falasse justamente sobre esse impacto. Como a gente viu essa crítica, né, essa releitura, essa revisão da curadoria em algumas outras exposições no Rio de Janeiro, etc. Tinham alguns adornos, elementos de igreja também, que eu achei isso bem interessante por conta do acesso a igrejas. E a gente conseguiu conversar com um curador de lá. Um diretor, né? Um diretor do museu. E assim, o Museu Mineiro tem um curador jovem e que está ligado nesses debates, mas o espaço, né, e a proposta ainda não reflete esses temas. O Museu Mineiro ele apresenta Minas Gerais a partir de uma perspectiva, né, de um ponto de vista hegemônico. E o que é que ficou, né, consolidado como história e patrimônio mineiro foi justamente aquele
circuito das cidades históricas, barroco brasileiro, as obras do Aleijadinho, e essa coisa que é muito forte em Minas, essa imagem ligada à religião, ao catolicismo. Minas, ele fala a partir de um lugar de uma catolicidade, principalmente, né? Falar da mineridade, em certo sentido, é falar da catolicidade do povo mineiro. E o museu ele ainda tem esse reflexo dessa narrativa construída em torno do que é o patrimônio, que é a memória, que é a história de Minas, né? Que é essa história do patrimônio de pedra e cal, do barroco mineiro, né? Que é considerado também o barroco brasileiro por excelência. O Museu Mineiros tem esse diretor, esse curador que é jovem, que está ligado a esses novos movimentos, mas institucionalmente, né, a gente tem que construir vários caminhos para trazer novas propostas, ainda mais para uma visão, né, que é tão consolidada, né, ali dentro do próprio Estado. A gente visitou muita coisa, então a gente acaba tendo muita interferência, né? Em Minas eu não tinha ainda essa cabeça, a gente só foi ver isso depois, essa crítica a essas exposições consolidadas, né? Aquilo que a gente vê, aquelas histórias criadas para a gente estudar no ensino fundamental, criar personagens heróicos, como patrimônios, para que a gente estude aquilo e tenha essa ideia de patriotismo, de heroísmo, e que às vezes tem uma outra história por trás. O que é que essa história revela, o que é que ela esconde? Só que aí tem uma questão que é o seguinte, né? Você tem, além dessa pressão, dessa solidez, né? Desse conservadorismo de manter essa história, você também tem a questão do corte de recursos. O cara poder fazer realmente uma pesquisa aprofundada, ele precisa ter uma equipe, ele tem que manter aquele espaço e qualquer coisa que ele vai fazer de intervenção é um projeto, é uma proposta, e isso realmente fica difícil de fazer sem os recursos necessários. São várias camadas. São várias camadas. Mas aí a gente foi em um outro espaço de memória, que é justamente, digamos, o outro lado dessa moeda, que é o muquifo. Sim, né? exatamente. Uma experiência super interessante, que é o museu, né, de favelas e quilombos urbanos de Belo Horizonte, que se chama Muquifo. Museu de Quilombos e Favelas Urbanos. Eu inverti, né? Muquifo, justamente isso. Agora o Muquifo ele tem essa licença porque ele é um museu novo e ele é um museu totalmente para quebrar isso, né? Ele tem essa proposta, ele não tem uma proposta conservadora de manter a história. Ele conta a história através do olhar, curadoria, quilombo, da comunidade, da favela. E é um museu assim, velho, destruidor de mente, porque ele questiona, né, o que tem que estar no museu, né? O que é importante, o que é a memória, né? Porque a memória, para mim, é diferente da memória de quem mora na cobertura de Boa Viagem, de Copacabana, o que for. Então, a ideia de preservação de memória, ela vai ser diferente, né? De população para população, de região para região, classe social para classe social. Então, o que é muito importante para mim, talvez não seja importante para quem está contando a história. E provavelmente quem está contando a história, que vai ser registrada e definida como história oficial, livro didático, não retrate realmente o que aquela população realmente viveu ou vive. E o Muquifo ele vai justamente fazer essa crítica social, ele vai bater realmente onde é que tem que bater para poder entender e ter essa noção de pertencimento. Né? Porque você vai no museu, aí você vai lá, vê um monte de cadeira velha, né? Vê uns objetos velhos e tá ali, né? Não explica a história. Não é todo museu, mas tem muito museu que tá lá. Isso aqui, sei lá, foi a espada de fulano de tal. Pô, legal, mas qual a importância disso, né? Para a população? Ele batalhou a guerra de não sei quem. Sabe? O imperador, o general, ele não desce do cavalo e vai brigar, né? Quem vai na frente é o soldado,
é o peão, né? A peça de xadrez que você pode destruir. A instituição ela não conta a história da população. Ela conta a história da aristocracia, da nobreza, de quem está lá em cima na camada. É essa galera que conta a história. E o muquifo é justamente isso aqui é nosso. Então eu vou contar o que é importante para nós. E é uma história fantástica, que é a história, né, de 14 mulheres negras e a luta, né, para manter no seu território, uma luta de ocupação de um espaço, de uma população negra e que tem uma relação com a própria cidade, com a própria construção de Belo Horizonte. E, para além disso, o muquifo ele tem uma relação profunda com o congado, que é uma manifestação cultural popular de Minas Gerais importantíssima, que é uma manifestação das populações negras mineiras. E é toda essa carga de memória, essa carga simbólica que o muquifo carrega dessas populações, dessa história, né, de quem faz a cultura, de quem faz, né, a cidade a partir desse olhar da periferia. Então, é como se o muquifo ele resgatasse tudo aquilo que não está presente naquela história oficial que o Museu Mineiro apresenta e organizasse de uma forma, né, inusitada e também muito interessante e para mostrar as instituições de memória. A memória pode se fazer a partir de vários lugares. O muquifo ele é um anexo a uma capela. E a capela, assim que você entra, ela é... Todas as paredes, elas são murais que contam a história de vida, de batalha dessas 14 mulheres e naquele entorno, naquela região. Elas é contada a partir de cenas bíblicas. E eu fiquei imaginando assim, como é que são as coisas nessa questão do elitismo e definir o que é arte e o que não é. Porque a Capela Sistina é a mesma ideia. Você tem as pinturas espalhadas, são murais, né, de afresco, claro, é outra técnica da época, mas ela conta justamente a história, né? E a igreja do muquifo, ela também conta a história que é importante para aquela população. Da mesma maneira que a Capela Sistina contava a história que era importante para aquela população naquela época. O que é fantástico é justamente a consciência social que aquela população tem de escrever e de eternizar a sua própria história. Isso eu fiquei assim, meu Deus, por que eu nunca pensei nisso antes? Por que a gente vai em alguns lugares, a gente visita, o pessoal vai para fora do país ou vai para outras cidades e visita algumas coisas, meio sem saber o que está visitando, né? Ah, vou na igreja porque é bonito e tal. E não entende da história. Aquele grupo de pessoas, eles fazem parte da história da cidade de Belo Horizonte e eles conseguiram, através de coletivo, de se juntar, de se reunir, de se agrupar. Um trabalho fantástico, né, do Padre Mauro e de outras figuras importantes da comunidade. De liderança, né? De lideranças, de, né, preservar e lutar para que aquela história ela fosse contada e fosse resguardada, né? Acho que é importante através da oralidade, falar, né? Muito bom. Destacar, né, o papel do Padre Mauro na constituição, não só a constituição do museu em si, mas nesse processo de tornar o muquifo cada vez mais consolidado, conhecido, né, e também transmitir muito da história dessas mulheres que fazem essa comunidade, da própria comunidade que hoje, né, tem o muquifo como esse espaço onde eles contam e onde eles guardam aquilo que é importante para eles. Então, acho importante destacar o papel dele, da comunidade em si, em torno desse espaço de memória que se tornou assim, sabe? Uma coisa muito bonita, muito interessante. A gente recomenda muito. Visite o muquifo, procure o Padre Mauro, ele é uma pessoa super disponível para estar lá e contar toda essa história linda para quem chegar. E agora vamos falar mais de Belo Horizonte, um pouquinho, como é que foi. Vou falar um pouco da hospedagem, né? A gente pegou um hotel barato, né, que é o da Ibis Budget, que é um hotel de baixo orçamento. E foi massa lá, muito bem localizado. A gente ficou no bairro da Savassi, né, próximo de tudo. Isso facilitou muito o nosso deslocamento.
os nossos passeios noturnos, tudo que tinha para fazer na cidade era tudo muito próximo. Uma hospedagem num local central facilita bastante, você vai economizar em transporte, ou então, né, você pode escolher uma hospedagem perto de um metrô, de algum transporte público de fácil acesso, né? Lá na Savassi tinha bar, tinha restaurante e tinha um mercado próximo, isso é importante, porque você vai precisar comprar água, precisar comprar uma comida, vai ter dia que você não vai querer gastar em restaurante, então você consegue fazer um lanche no próprio quarto de hotel, né? Basta comprar e comer. Isso facilitou bastante estar por lá, né? Isso, e também foi interessante porque a gente teve possibilidade de explorar a pé o bairro, né? Conhecer um pouco sem precisar necessariamente pegar um transporte, um carro de aplicativo, ônibus. A gente pôde fazer várias coisas andando mesmo e conhecendo um pouco, se perdendo um pouco. Permitir se perder é bom. E isso, né, dá a gente essa possibilidade de conhecer a cidade de uma forma mais orgânica, assim, não ir só com aquela coisa direcionada, turística. Inclusive, no primeiro dia a gente já começou se perdendo, porque a gente decidiu ir a pé para o Mercado Central. A gente chegou, largou as malas no hotel, porque tinha um horário de check-in, a gente chegou muito cedo, e a gente foi direto para o Mercado Central para poder conhecer, né? Deu um passeio massa por lá e recomendaram a gente ir no Mercado Novo. Só que a gente foi no Mercado Novo errado, né? A gente foi no Mercado Novo certo. Era o mercado certo, mas era o horário errado. E o andar errado. E pela entrada errada. Mas foi engraçado. Então a gente chegou no Mercado Novo, acabou não gostando muito, voltou pro Central, almoçou lá, tutu, né, com porco. E depois a gente voltou foi pro hotel para poder fazer justamente o check-in, descansar, dar uma descansada, porque viajar de ônibus à noite é um pouco cansativo. Você vem no leito, vem deitado, mas não é a mesma coisa que você ficar deitado na cama, né? Acaba sendo um pouco cansativo, então deu pra gente descansar. E à noite a gente saiu também, né? Pra poder explorar um pouco. Foi num restaurante bem bacana lá. Temático, cultura pop, né? De série, de filme, bem interessante. Tinha até um sofá da série, né? Friends, pra quem gosta o banheiro do La Casa de Papel. Então, isso eu achei legal. Vários itens de cultura pop e a comida também era maravilhosa. E os drinks eram inspirados em coisas de cultura pop. Tinha drink de... eu tomei uma cerveja do Harry Potter. Que não era uma cerveja. Era um drink inspirado em cerveja. E que era maravilhosa. Se eu pudesse, estava tomando até agora. Eu tomei um do Breaking Bad e um outro também que tinha lá, que eu esqueci. Era bom, mas o Breaking Bad era melhor e a cerveja também era muito boa. A cerveja do Harry Potter. Foi a The House Fun. É uma experiência, não é tipo um lugar para você frequentar toda semana, porque ele é um pouquinho mais caro, né? Mas é tipo algo para você fazer quando você tá afim de fazer uma coisa diferente. A comida é muito boa, a gente comeu bem, né? E os drinks são super interessantes e visualmente bonitos e tal. É uma opção. Nós fomos também no Lifebox, que é uma hamburgueria, fica ali perto, né? E é um negócio assim, mais uma sexta-feira à noite, um sábado à noite. Uma batata maravilhosa, hein? Você levar sua boizinha para poder jantar, porque o próprio público ali da frente... Quando eu cheguei, eu olhei assim, aqui não vai sair barato. É uma playboyzada, aquela galera toda, mas é um restaurante que realmente vale a pena. A comida é muito boa e o atendimento é muito rápido. A gente comeu bem, saiu de lá passando mal, a gente nem comeu sobremesa, né? Não tinha condições não. Saiu de lá passando mal. Pra caramba, tava uma delícia. Mas tava muito bom. Com cobertura com queijo, com bacon bem crocante. Eu fiquei com medo de não conseguir acordar no dia seguinte, a gente ia pra Inhotim, tinha que acordar muito cedo. Tinha que acordar super cedo. E eu tava assim, a gente saiu de lá acho que meia-noite, 1h, eu tava assim morto, assim, cheio de comida. E esse restaurante era na rua do hotel, assim. E depois a gente foi num tradicional, Dona Lucinha. Maravilhoso. O que a gente comeu no Dona Lucinha? A gente comeu uma comidinha bem mineira. A gente comeu costelinha. Costelinha, foi isso. Tutu, um arrozinho temperadinho maravilhoso. Comida gostosa. Foi. Mas também é um restaurante, né?
comida tradicional, mas também não é uma comida popular. Mas Dona Lucinha, eu acho que financeiramente desses três que a gente falou, era o mais barato. Era o mais barato. Comida boa, tradicional, e o atendimento também foi muito bom, né? Foi, tinha uma cachaçinha boa. Cachaçinha boa, né? É isso mesmo. Minas e suas cachaças. Minas e suas cachaças, Minas e sua gastronomia. Isso. Porque a gente também foi num lugar chamado A Pão de Queijaria, que é imoral, como diz aqui em Pernambuco. A receita deles, você pode comer o pão de queijo, eles também tem sanduíches de pão de queijo. O smash burger, sanduíche de linguiça, né? Pra quem é mais light, tem o sanduíche caprese também. Tem uns vegetarianos, né? E tem aquele também, pra você enfiar o pé na jaca, cheio de doce de leite de Viçosa. Meu Deus, maravilha. É um negócio também interessante, dá pra você comer, sair bem. E não é caro, né? Não, é mais barato do que o McDonald's, né? Na mesma faixa. Na mesma faixa. E tem uma coisa interessante na Pão de Queijaria. Cada dia eles fazem o pão de queijo e o queijo principal muda. Então, um dia é queijo da canastra, outro dia é queijo do Cerro. Cada dia é com um queijo especial de Minas. Isso é super interessante, porque você pode ir em dias diferentes que ele vai ter um toque diferente na receita, porque eles mudam o queijo principal, que são queijos super famosos de Minas. Então, todo dia é um pão de queijo delicioso e com um toquezinho diferente. Isso é verdade. Manda pra nós aí, pão de queijaria. E ainda dá para levar congelado. Verdade. Eles têm uma cerveja lá própria. Uma cerveja própria, diferente também. Diferente, vale a pena experimentar, tem um sabor diferente. Falando em comer também, né, Iotim tem um restaurante mais comum, né, comida quilo. Não é barato, mas também não é caro, né? Você pensar que você está num lugar totalmente distante e você tem uma comida boa aquilo, né? Não é tão caro assim. É o mais acessível. A comida é boa. Tem mais 2 restaurantes lá, fora outros lugares para comer. Tem um restaurante que você é buffet, então você paga o prato. Você paga, acho que é 130 o serviço completo. Entrada principal e sobremesa. E isso não está incluso bebida, que é um restaurante chique, que é o Tamboril e tal. Uhum. E tem um outro que a gente comeu também depois. Tem um bistrô, que foi onde a gente almoçou também, que foi muito bom, gostoso. E foi onde André tomou refrigerante de gengibre. Que também não é muito caro. A comida refinada, né? Isso aí, 50 e pouco o prato. E a gente comeu uma entradinha, né? O prato principal, você tomou o refrigerante de gengibre, eu tomei um vinho. E aí saiu essa média de 50 e poucos reais. Isso é um pouquinho mais caro. Saiu mais barato que a noitada que a gente fez. Muito mais barato. A gente estava preocupado, arrancando de cabelo, porque a gente gastou nos 2 primeiros dias o jantar da semana inteira. A questão foi essa. Mas eu acho que é porque a gente dimensionou de uma forma de uma maneira muito modesta, muito modesta. Da grana de alimentação aí. É o ajuste para fazer para as próximas viagens, né? Exatamente. E a gente foi à noite no Mercado Novo. A gente comeu naquele lugar lá da tua Isso, é bom. amiga, Vamos falar dos mercados, né? São passeios que valem muito a pena. Todos os dois. Certo. O mercado ele tem cara mais, para quem é de Recife, né, tem uma cara mais tradicional, né? Eu acho o mercado central de Belo Horizonte, assim, a vibe e a forma de organização muito parecido com o mercado da Encruzilhada aqui em Recife. Exatamente. Só que ele lá é bem mais concorrido, tem muito mais circulação de gente, tanto turisticamente como pelas pessoas mesmo que são da cidade, né? Pelos locais. O pessoal vai lá fazer compra. Você vê gente tipo assim, vou fazer feira. Dia de puxando jogo. o carrinho e comprando fruta, verdura para ir para casa que mora ali perto, né? Dia de jogo, a galera das torcidas toma conta. A gente passou lá e tava tendo 2 times lá, um num bar e outro num bar, 10 boxes depois, pegando no pé do outro, comendo, aquela algazarra tava rolando por lá, né? Você encontra tudo de coisa assim, típica mineira, muito bom, tem variedade, você pode pesquisar, rodar e você vai achar os queijos, você vai achar cachaça, mocotó, né, pedra para esse gema.
Tem Animal o que de estimação falar. também. Tem de tudo. É um mercado, Comida, um mercadão. mercadão. E tem o que falar da limonada tradicional do Isso é mercado. verdade. Gente, tem uma limonada nesse mercado que quem for lá tem que provar. Que coisa maravilhosa. Né? Foi uma coisa que a gente experimentou lá que foi sensacional. Manda aí 5 litros pra mim. Tomou aí na batizada, né? Com caipirinha. Você pode tem tomar com cachaça ou pode tomar limonada normal. Ele Dá tem pra um levar. blend de limão, né? Não é uma limonada normal, é diferente e ela é muito gostosa. Realmente você bebe, refresca, faz tudo que você precisa. No Mercado Novo a gente acabou indo à noite, Que é o horário certo. que é o horário certo, e ele não fica no térreo. Você tem que pegar a rampa, né? Você acessa pela garagem. Porque Então, ele tem uma parte embaixo, né, no térreo, e tem o primeiro andar, o primeiro e o segundo. E o terceiro. No segundo e no terceiro que tem essa parte que a galera frequenta à noite, tem bar, tem lojinha, tem porque várias o coisas. térreo é como se fosse uma Ceasa. O primeiro andar é um parque gráfico. E em cima é que tem os bares, né, e as lojas. Tem muita loja de souvenir, com os produtos bem legais, assim. A gente comprou as típicos coisinhas lá pra fazer. de BH. O mercado ele começa a fervilhar assim, à noite e perto do final de semana. O mercado novo, né? E o mercado central você pode ir lá ao longo do dia, que ele vai estar tendo a sua circulação normal. As lojas vão estar abertas, né, em horário comercial. Gastronomia também, nós fomos no Café Nice, né? Um café super tradicional. E tem um pão de queijo maravilhoso, suco maravilhoso, salgado maravilhoso. E é um café que tem história, né? Você pensar que Juscelino Kubitschek tomava café lá, muitos presidentes visitavam lá. E a gente conheceu o seu Tadeu, o administrador do café, e uma pessoa muito simpática. A gente trocou altas ideias, bateu papo, conversou. Figura fantástica, seu Tadeu. Fantástica. Conversou, bateu um papo, se divertiu bastante e deu várias dicas pra gente. Ele também indicou a gente para poder pegar o ônibus para ir para Pampulha, visitar a igreja da Pampulha. E aí, qual foi o ponto alto da viagem? Difícil. Pô, Minas é um lugar muito difícil de ter um ponto alto, até porque o relevo lá, né? Tô brincando, porque teve muita coisa boa. Como foi a primeira viagem que a gente fez, né? A primeira cidade, a gente meio que mergulhou de cabeça. Então a gente acabou se cansando demais, a gente fez muita coisa, a gente comeu demais, a gente passeou demais e conheceu muita gente. A comida é fantástica e os passeios também foram muito bons. Também não sei elencar, não. Que para mim foi muito, muito especial por vários motivos, e para mim teve também uma conexão muito forte em Otim com a obra do Abdias Nascimento, e é um intelectual que eu admiro muito, então foi uma coisa muito emocionante, o Muquifo, várias coisas que a gente fez assim, foram super interessantes. Eu acho que não dá para eleger um ponto alto. Acho que a viagem para Minas foi um ponto alto da nossa experiência aí. No ano. É isso. Exatamente. Então é isso, gente. A gente está com essa sequência, essa série de vídeos sobre viagem. Você pode clicar aqui para ver os próximos vídeos de viagem, né? Tem mais alguns vídeos. E se você gostou, clica aqui, né? Clica aqui para curtir, se inscreve no canal. E comenta aí se tem alguma dúvida, algo que a gente possa explicar, ou se gostou, né? Faz um comentário, conta pra gente o que é que você achou do vídeo, ou então se você conhece Belo Horizonte, conta aí um lugar legal que a gente acabou não indo conhecer, pra gente já anotar pra ir na próxima vez. Exatamente. É só isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.